Olá, abençoados de Deus com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mais uma vez estamos aqui para um breve momento de reflexão. Um momento muito relevante, muito importante, que nós esperamos ser resumidos. Eu espero ser resumido, né? Porque eu falo pelo canal, então eu uso o plural, tá? E é assim que eu gosto, porque, na verdade, pessoal, abençoados e abençoadas de Deus, nós vivemos na unidade da fé, não é verdade? Então, o pronome correto é nós mesmo, não eu, porque quando eu falo aqui, eu não falo para vocês, e estaria errado se assim estivesse fazendo. Eu falo para mim, porque eu estou aprendendo com vocês, eu estou crescendo no conhecimento e no amor de Deus, que é a sua graça, dia após dia, né? Então, nós estamos aqui. Bom, hoje nós vamos meditar sobre um versículo de Jesus Cristo que diz o seguinte. Vamos diretamente a ele. Ele está aqui separado na minha telinha. Eu vou ler e tentar transmitir para vocês, de acordo com a compreensão do Espírito de Deus em nós, o que este versículo significa, né? O que ele traduz. O Senhor Jesus, no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículo 41, ele diz o seguinte: vigiai e orai. Prestem atenção, vigiai vem em primeiro plano, e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Em outras traduções, vem que o espírito está sempre pronto, mas que a carne para nada se aproveita, enfim. Mas o resultado final é a mesma coisa, abençoados. A palavra de Deus é única, né? E os tradutores fiéis, quais pelo menos eu procuro, tá? Absorver o conteúdo, fazer comparações e ver a fidelidade da palavra, de fato transmitem o que o Senhor Jesus ou qualquer outro, né? Versículo bíblico de qualquer que seja de fato a tradução do que a palavra do nosso Deus quer nos transmitir. Bom, vamos lá. Muitos, logo depois que conhecem, né, a graça de Deus, a palavra genuína, né, perfeita, né? Boa e agradável mesmo, da graça de Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, o apóstolo predestinado, né? Escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo, para nos transmitir, nos traduzir, aclarar a nossa mente, né? Em relação à palavra de Jesus Cristo, que é o prenúncio da graça. Ele veio trazer a graça, né? Eliminar, vamos dizer assim, os mandamentos da lei mosaica, da lei de Moisés, e trazer a graça com dois únicos mandamentos, que eu já disse isso para vocês, se eu não me engano, aqui no canal, que é amar a Deus acima de tudo e de todos, com todo o entendimento e força de nossas mentes, e amar ao próximo como a nós mesmos.
como nós mesmos nos amamos ou queremos ser amados. Então vamos lá. Vigiai e orai. Muita gente despreza um pouco, é o que eu queria dizer, os livros históricos que narram, né, os ensinamentos de Jesus Cristo, logo depois que conhecem a palavra da graça de Deus por intermédio das 14 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, e ficam assim sem uma compreensão, né? Que não deveria ser assim, mas erroneamente ficam assim sem dar muita atenção, a palavra é essa, ao que Jesus disse. Jesus simplesmente ele faz um link com Paulo em relação às obras da carne. É o que ele chama nesse versículo de tentação da carne. E ele começa justamente com o verbo vigiai, e não orai primeiro. Vigiai e, consequentemente, orai, para que não entreis, né, nas obras carnais, pois a carne é fraca e o espírito é forte. Então, abençoados, abençoadas de Deus, o que Jesus quer dizer é que para que nós não estejamos caminhando sobre obras malignas, que são as obras da carne, que são obras mortas, infrutíferas, perniciosas, enfim, que traz todo tipo de consequência realmente funesta para nós. Ele nos ensina, nos adverte que nós devemos vigiar por intermédio do Espírito, porque o Espírito, sendo forte e preponderando sobre a carne, vai ser como aquela velha comparação que muitos fazem, que são dois, né, animais, dois cães dentro de nós. Um é manso, um é feroz. O feroz briga com o manso e o manso tenta vencer o feroz. Qual dos dois vencerá? Obviamente que aquele que nós alimentarmos mais. Então, se alimentamos a carne, a vontade da carne, e quando nós falamos carne, quando o apóstolo Paulo, Jesus Cristo falava carne, pessoal, não é só este revestimento aqui, não, tá? A pele que nos reveste, não. É aqui, na mente. Tanto que Paulo diz, em outro versículo, procurai transformar a vossa mente, né? E nós vamos tratar disso num outro momento. Então, se nós fortalecemos a vontade, porque carne é a tradução de vontade, a vontade dos nossos desejos, dos nossos pensamentos rasteiros, podemos traduzir também carne assim, como pensamentos rasteiros, né? Nós temos um cérebro com 2 hemisférios e podemos fazer uma analogia. Um lado tem a graça de Deus, é fortalecido pelo Espírito, e o outro, ele está sempre pronto a praticar aquilo que nos perturba, que nos tira o sono, que nos tira a paz, que nos atormenta, enfim, e tantas outras coisas, né, que a carne faz, que a carne traz, que o apóstolo Paulo cita algumas e diz que tem muitas e muitas outras, que se ele fosse falar, falaria ali uma eternidade. Então, vigiai, procuremos vigiarmos, né, os nossos pensamentos, ou seja, o que assistimos. Procuremos vigiarmos o que lemos, o que ouvimos, né? Onde entramos, né?
qual o local que muitas vezes permanecemos ou frequentamos corriqueiramente ou talvez até cotidianamente. É isso, pessoal. Porque a carne sendo fraca, ela vai estar sendo alimentada, fortalecida. E o espírito não vai ter condições, uma vez que nós vamos estar dando vazão a tudo aquilo que é infrutífero para nós, como eu falei, fazendo isso que eu falei agora há pouco, ouvindo, andando com pessoas que corrompem os bons costumes, etc, 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 frequentando ambientes que não tem nada de positivo, de energia, né, da graça, do amor de Deus para nós. Então, nós vamos obviamente estarmos ali aniquilando, atrofiando o músculo do espírito e fortalecendo, vamos dizer assim, o músculo da carne, né? Vamos colocar assim. E daí, com certeza, que nós não estaremos aptos a sentirmos o reino de Deus dentro de nós e todas as benesses, né, que ele nos traz, né? Porque sem comparação, abençoados, abençoadas de Deus, quem vive o reino de Deus, que inclusive vou falar daqui a pouco, ele não está distante, ele não está inacessível, pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo já dissera e o apóstolo Paulo ele reforça em suas epístolas. O reino de Deus está dentro de nós, inclusive posteriormente à ressurreição do Senhor Jesus, né? Ele veio para estar dentro de nós. Agora, nós não vamos poder senti-lo, percebê-lo, tateá-lo espiritualmente, né? Se nós ficarmos caminhando sobre obras mortas, que são as obras da carne, e assim não caminharmos sobre as obras da graça, que está escrito que foram preparadas por Deus desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para que os filhos de Deus, ou seja, os filhos que receberam, de fato, né, que recebem de fato a graça de Deus, que já estão predestinados a receberem de fato a graça de Deus, andam nessas obras, que são obras benignas e que nos fazem então percebermos nitidamente a paz, a força, enfim, tudo de bom, de melhor, que o reino de quem? O reino do próprio Deus pode nos dar, porque está dentro de nós. Vamos aqui ao segundo versículo, onde só para poder dar aqui, vamos dizer assim, uma nuance do que a carne traz com as suas obras, e se nós alimentarmos a ela, né? Vamos ver aqui. Bom, está no livro, na epístola, aliás, de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, o seguinte: Paulo dizendo: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, abençoados, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, e aí ele fala o que eu disse agora há pouco, e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que tais coisas, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão
o reino de Deus. Então, exatamente o que eu acabei de transmitir para nós, né? O reino de Deus, nós já herdamos ele, se somos filhos da graça, né? Filhos de Deus, porque fomos contemplados pelo seu amor. Entretanto, se nós caminhamos nessas obras, porque não vigiamos, né, a carne e alimentamos ela ao invés de alimentarmos o espírito, nós não poderemos herdar. Ou seja, ele quer dizer, em outras palavras, que já herdamos, mas não poderemos viver. Seria até uma tradução mais adequada, né? Viver o reino de Deus, né? Dentro de nós. Foi o que eu acabei de dizer. Então, este versículo, ele é um versículo muito forte e também que dá um conteúdo muito extenso e bom para o aclaramento de nossa mente, mas por hora é só para que vocês tenham, leiam e tenham então registrado, né, na mente de vocês, registrados estes versículos na mente de vocês, para que vocês então, repito, para que nós então façamos isso, alimentemos a mente do Espírito, renovando-a a cada dia com a palavra da graça de Deus, e deixemos de lado tudo aquilo que alimenta, que fortalece a carne, a nossa vontade, né, terrenal, que não é outra senão nos fazer cair. Pronto, nos fazer cair, nos fazer cambalearmos e cairmos de vez. É isto. Muitos acusam o maligno, né? Mas, bom, é outro versículo que nós vamos contemplar e que muitos já conhecem. Jesus Cristo veio para destruir as obras dele. Não preciso dizer muita coisa. Então, se nós estamos alimentando as obras da carne, né? E as obras da carne, elas são rasteiras, é só lembrar de serpente, nós estaremos retomando todo um processo, né, de desobediência à palavra que já nos salvou, que já nos limpou, que já nos lavou, que é a palavra da graça de Deus, e estaremos então vivendo sem viver. Estou sendo redundante, mas é assim mesmo, vivendo sem viver o reino de Deus que está dentro de nós aqui nesta terra, e consequentemente sofrimentos, problemas psíquicos, problemas emocionais e financeiros e de diversas outras aí ordens surgem e surgirão conforme praticarmos estas obras inadequadas para nós. É isso. Em breve trataremos melhor deste assunto, mas ficou registrado para nós, né? Para nós todos, que quem devemos alimentar a mente do Espírito, não a mente carnal. Então eu quero frisar mais uma vez, não deixem de recorrerem aos livros históricos com os ensinamentos de Jesus Cristo aqui na terra, porque as palavras abençoadas do Senhor Jesus, elas são eternas. Ele mesmo disse que os céus e a terra passarão, tudo vai passar, né? Tudo nesta terra é transitório, é ilusório. Eu estou aqui agora, nós estamos aqui agora, daqui um segundo não sabemos, ou seja, num piscar de olhos. Então, tudo passa, os céus e a terra, segundo Jesus diz na sua palavra, porém a sua palavra jamais passará. Então, voltem sempre, recorram sempre aos ensinamentos do Senhor Jesus e procurem os versículos
mais importantes, que vocês veem ali uma necessidade de reflexão, de entendimento, de meditação neles, e assim vocês vão linkar, fazer um link, compreenderam? Com a palavra da graça, e vão ver que a palavra da graça de fato é a tradução aclarada, ampliada do que Jesus veio trazer, que foi a graça. Não é difícil? É difícil? Acredito que não seja. Acredito que não estejam achando, e quem já conhece sabe que não é. É isso, e vamos lá, um terceiro versículo que eu tinha colocado aqui, para nós terminarmos declarando, né, coisas boas para todos nós, né, hoje e em todos os dias de nossa vida, né, enquanto aqui neste corpo de carne estivermos. É sobre o próprio reino de Deus, né? Aquilo que eu disse agora há pouco também, é para ratificar, confirmar que o reino de Deus está dentro, e foi o Senhor Jesus Cristo que disse primeiro, e Paulo ampliou, ratificou. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus, ou seja, os religiosos de plantão da época, né, que eu não preciso falar muito sobre eles, porque está cheio, repleto deles por aí afora. Então, sendo Jesus interrogado por estes homens, pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparência exterior, mas sim, né? Nem dirão, diz Jesus, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, aqui está o reino de Deus, né? Ali está o reino de Deus. Não. Pois o reino de Deus está dentro de vós. Isto está no livro histórico de Lucas, no capítulo 17, do versículo 20 a 21, para vocês acompanharem, pessoal. Acompanhem. Então, está basicamente fechado, vamos dizer assim, por hoje, o meu raciocínio, para que nós reflitamos juntos e entendamos. Em primeiro lugar, que podemos até inverter a ordem dos versículos que eu comecei a mensagem. O reino de Deus está dentro de nós. Ele é herança nossa. Então, está dentro de nós, os filhos de Deus, de fato, de verdade, que creem nele e, portanto, estão sob, ou seja, debaixo da sua graça, certo? Segundo tópico, que nós devemos vigiar, Jesus disse, e orar também, porque a vigilância é justamente a pessoa não ser uma criança na fé. Eu sou da graça e eu amo a graça e a palavra da graça e aprendi com a graça, enfim, idolatra até a palavra graça, só que entre aspas. A graça, por assim dizer, se torna uma palavra banal. E não falam ali de fato da doutrina, não pensam, melhor dizendo, na doutrina. Então elas começam a andar como crianças na fé e vão praticando uma série de atos sem vigiar as consequências ou os atos que estão praticando, e consequentemente sem vigiar, né, o que vem dessas práticas, que são justamente as obras da carne. E então elas alimentam mais a carne do que o espírito e não vivem o reino de Deus que está dentro delas, mas fica apagado, fica imperceptível. Ele não sai da mente, mas ele fica imperceptível, tipo neutralizado, como um músculo, como eu disse agora há pouco, que não é exercitado. Pensem assim, né? É a mesma coisa do animal que é mais alimentado e o outro que não é. Um fica mais forte que o outro. E
Por terceiro, eu quero colocar o que eu falei no último versículo agora. Aliás, no versículo do meio, que eu falei intermediário, desculpem, que as obras da carne são aquelas que vocês podem ler novamente, é só rever aí o vídeo, e vou repetir para vocês, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Quais são? Ali elas são, né, relatadas por Paulo, mas ele diz que muitas outras semelhantes a essas obras, ou seja, filhotes dessas, né, são, obviamente, da mente rasteira, da mente peçonhenta, podemos dizer assim também, né, da mente que rasteja. Lembremos-nos da serpente, e daí a pessoa vai comer pó. Vamos ser sinceros, vamos ser realistas, porque não tem outra palavra para definir o que acontece conosco, comigo, com vocês, se nós nos colocarmos na prática das obras carnais sem a vigilância e sem a oração, né? Porque eu falei pouco na oração. Muitos também, para terminar, tá, pessoal? No conhecimento da graça, não oram. Temos que declarar positivamente, isso é fato. Temos que declarar que somos abençoados, que somos predestinados a vivermos, a comermos o melhor desta terra, né? Que somos propriedade exclusiva de Deus, que somos sacerdócio real, ou seja, filhos do rei, sacerdócio real, enfim, e tantas outras coisas maravilhosas, né? Que o apóstolo Paulo e também o apóstolo Pedro, que apesar de ser judeu, de origem judia, ele andou alguns dias com o apóstolo Paulo e aprendeu muito com Paulo, tanto que ele tem no Novo Testamento também epístolas que, se nós lermos, são tão contundentes, fortes e boas quanto as de Paulo. Ele tem algumas falhas, mas da natureza dele, da natureza da origem dele, judaica. Isso também vai ser um outro assunto. Mas ele tem muito conteúdo bom e que ele aprendeu com o apóstolo Paulo, nos dias quais eles tiveram oportunidade de debaterem o que é graça, o que é lei, de dialogarem, de conviverem um com o outro, né? Afinal, independente ali de algumas divergências, são filhos de Deus, foram usados sim por Deus, né, nas escrituras, e se entendiam sim por intermédio da unidade da fé em Deus, para também contribuir com o aclaramento da palavra da graça de Deus, tá? Bom, por hoje acho que eu já falei até bastante, mas espero que todos nós tenhamos assimilado isso, que não é difícil, nada difícil de compreender, e breve estaremos de volta, com mais tranquilidade também, porque nós vamos aprendendo dia após dia, como eu disse, e trazendo mais conteúdo, né, com mais, né, clareza, para que nós cresçamos sempre alimentando. Eu colocaria até essa mensagem como isso, como essência de aprendermos a alimentarmos a mente espiritual e, na verdade, desprezarmos a mente carnal, né? Não vai ser 100%, é impossível, mas se achatarmos ela, né? Se atrofiarmos ela, e não a mente do espírito, a mente da carne, né? A mente da nossa vontade carnal, aí nós teremos um progresso sim, efetivamente, abençoados e abençoadas de Deus,
maravilhoso, maravilhoso. E sentiremos sim, sentiremos. Muitos dizem que não se sente, né? Algumas religiões, alguns líderes, não, nós não vivemos pelo que sentimos. Tá, isso é um outro assunto, mas vocês entenderam o espírito do verbo? Sentir, perceber, se quiserem assim, dentro de nós a paz, a força, a tranquilidade, a energia e tudo de melhor, que é até indescritível, que é justamente o reino de Deus dentro de nós. Não lá ou acolá, como diz o Senhor Jesus Cristo, não na igreja A, na denominação B, C ou D, na religião A, nas B, C ou D, não. Dentro de nós, abençoados, abençoadas, que é a coisa mais maravilhosa que esta. Não existe, existe. É difícil? Muito. Falo por mim, é muito difícil. Mas não é impossível. E Jesus falou, os impossíveis para os homens é possível para Deus. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, quem comanda este reino? Quem? O próprio Deus. Então, para Ele não há impossíveis. Então, com Ele ativado dentro de nós, com o Espírito Santo ativado dentro de nós, o reino de Deus ativado dentro de nós, com efeito que conseguiremos galgar uma evolução tremenda enquanto aqui estivermos, e depois, que é assunto também para outra ocasião, quando sairmos, deixarmos esse corpo de carne, ou seja, como disse Salomão, quando o fio de prata for, pela vontade de Deus, obviamente, cortado, né, por um anjo que vem e tic, corta, e aí é outra história, é outro assunto, é tema para outro momento. Então vamos declarar sim, vamos orar sim, porque declaração e oração são sinônimos. Parem, vigiem e parem. Meditem na palavra, falem com Deus, que vocês declaram que Ele esteja ativado, o Espírito Santo esteja ativado nas suas mentes, nos seus corações, a todo instante, do momento que você levanta até o momento que você se deita. E que o seu dia, aconteça o que acontecer, você não vai colocar a visão, a sua visão, né, nas obras da carne, ou nos acontecimentos que às vezes te perturbam, e você então, eu vou descambar para as obras da carne porque isso aí me irritou tanto que eu não quero saber de ser certinho, não. Mas ninguém aqui quer ser certinho, não. A gente quer, na verdade, aprender, né, com a doutrina da graça de Deus, com a palavra da graça de Deus, para termos dias felizes, salutares, e ainda que não sejam dias tão felizes, porque o dia mal vem, que nós tenhamos a força necessária com o reino de Deus ativado dentro de nós para vencermos estes dias ponto a ponto. Amém? Então, declaremos sim, oremos sim. Não é erro. Não posso mais orar. Ore do jeito que você quiser. A oração é uma conversa, um diálogo com o nosso Pai Celeste, como o Senhor Jesus Cristo fazia. Ele ali, né, se colocava em meditação com Deus e falava com o Pai naturalmente, e ele estava num corpo de carne, e aquilo já é um ensinamento para nós. O apóstolo Paulo, tantas e tantas vezes, né, ele inclusive ajoelhou-se certa feita por uma causa, e disse que por aquela causa ele inclusive se ajoelhava. Para quê? Para, obviamente, declarar, orar ao Pai, chamando à existência, obviamente, a presença dos anjos
que são nossos auxiliadores nessa caminhada terrenal. Então, por que não orar? Vigiai e orai. Sim, para não cairdes, para não cairmos, vigiemos e oremos. Troquei novamente o verbo. Tenho que me incluir sempre, tá vendo? É um exercício. Vigiemos e oremos para não cairmos nas ciladas da carne, que são funestas, como eu já disse, e que pode sim nos deixar destruídos até. Destruídos até. Como mortos-vivos, né? Vamos colocar dessa forma. Bom, ficamos por aqui e desejamos a todos que todos tenham tido compreensão perfeita, completa deste momento de meditação, deste breve momento de meditação, e até a próxima. E não deixem de contemplar no domingo às 9h30 da manhã o culto virtual da Igreja Virtual Amor e Fé. A você que talvez não tenha uma denominação para frequentar, ou você que está incapacitado por um motivo de força maior, como eu tenho dito, de frequentar uma denominação física, não sei qual o motivo. Mas então estamos aqui para estarmos assim, fazendo essa troca, né? De energia positiva, de aprendizado, de louvores que vão ter, de declarações, orações, sim, tá? É isso, pessoal. Até a próxima. Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes.